Jesus. Abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para ouvir a Tua palavra. Que o Teu servo fale, Senhor, aquilo que Tu tens para falar para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, boa noite, igreja, amém? Glória a Deus, é muito bom estar com você e ser igreja com você essa noite. É muito bom, nós estamos hoje num culto de Santa Ceia. Hoje nós vamos fazer o nosso memorial de lembrar do sacrifício de Jesus, daquilo que Ele fez por nós, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. E eu lembro que o último domingo que eu preguei, nós falamos sobre uma voz suficiente, e ali eu falei 3 coisas importantes para você que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, que é ouvir Deus através da sua visão, que é lendo as Escrituras. Eu falei que é necessário nós ouvirmos Deus através da nossa audição, ouvindo uma mensagem que glorifica a Cristo, uma mensagem cristocêntrica. E eu falei também de ouvir Deus com o nosso coração, através de silenciar as vozes exteriores e as vozes internas. Então você pode ouvir Deus através da visão, da audição e do seu coração. Porque a voz de Deus é uma voz poderosa e uma voz suficiente. Hoje eu quero ministrar a vocês, compartilhar com vocês algo ainda nessa mesma linha. E o tema da nossa breve reflexão dessa noite é: a quem estamos ouvindo? A quem você está ouvindo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: quem você anda ouvindo, meu irmão? Quem você anda ouvindo, minha irmã? Pergunta para ele, pergunta para ela: tem ouvido muita coisa? Para tal, nessa nossa reflexão, quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 3 até o verso de número 5. 2 Timóteo capítulo 4, do 3 ao 5. Você que não trouxe Bíblia, está projetado aí, só não sei se você vai conseguir ver direitinho aí. 2 Timóteo 4, do 3 ao 5 diz assim: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, repita comigo, tu, porém, diga eu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Diga, ser sóbrio em todas as coisas. Continuando a leitura: suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e trabalhe como evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Você que está com a sua Bíblia, levanta ela o mais alto que você puder. Se você está com o seu smartphone com o aplicativo de Bíblia, levanta ele também. Repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém, amém, amém. Antes de nós explicarmos um pouco sobre esse texto, que não tem muito do que explicar, Paulo está escrevendo aqui para Timóteo, uma segunda carta, uma segunda orientação para ele, e o texto é muito claro dizendo que nós temos que entender que nesses últimos dias e nesse tempo que nós estamos vivendo,
As pessoas não estão suportando ouvir essa doutrina, ou seja, a palavra da verdade, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, a nova aliança. As pessoas não estão suportando essa doutrina, pelo contrário, elas preferem ouvir mestres segundo o seu querer, os seus desejos, as suas cobiças, como se os seus ouvidos precisassem ouvir só aquilo que elas querem, ou só aquilo que elas desejam. É mais ou menos assim: eu procuro tal pessoa para poder testificar ou confirmar aquilo que eu já sei, aquilo que eu já quero. E se eu ouvir o contrário do que eu sei e do que eu quero, para mim não serve, porque o que eu quero é uma massagem no ego e realizar o meu desejo é a minha cobiça. Hoje o mundo está assim, as pessoas elas não suportam ser confrontadas, elas não suportam ouvir a palavra da verdade, porque a verdade afronta, a verdade confronta, e a verdade traz a pessoa a um plumo divino daquilo que Deus quer da vida dela. Então hoje nós temos pessoas ouvindo mensagens positivas, ouvindo podcasts, ouvindo gurus na internet, ouvindo que você precisa ter o seu primeiro milhão com 30 anos de idade, ouvindo que seu corpo é suas regras. Seu corpo não é, como a verdade diz, templo do Espírito Santo, mas seu corpo é suas regras. Você faz dele o que você quer, mas a verdade não diz isso. A verdade diz que o seu corpo pertence ao Espírito Santo. A verdade diz que o seu corpo é de Deus. Não é seu corpo suas regras. Se você tem Jesus, seu corpo é templo de Deus. Então nós temos visto e ouvido nesse mundo maluco de hoje, pessoas que querem ouvir aquilo que traz coceira nos seus ouvidos, coceguinha nos seus ouvidos, aquilo que dá uma massagenzinha no seu ego, porque afinal de contas eu sei o que eu quero, eu só preciso de alguém que bata o martelo para dizer, é isso e pronto, acabou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, irmãos e irmãs, a Bíblia é muito clara que Paulo falou. Esse texto de Paulo é muito apocalíptico, né? Paulo, assim como João, também tinha uma escritura apocalíptica. Ele diz que nesses últimos dias, nesses tempos, as pessoas se recusariam a dar ouvidos à verdade e se entregariam a fábulas. E falando em fábulas, eu quero contar uma aqui para nós. Uma ilustração, uma fábula. Não sei se vocês já ouviram essa fábula, mas eu já ouvi essa fábula há um tempo. Eu queria compartilhar com você, talvez você não saiba. Havia um caçador que ele não estava conseguindo caçar nada, ele e a sua equipe. E ele ouviu que na cidade existia um flautista encantador de ratos. E aí ele decidiu conhecer esse flautista para saber o que esse flautista encantador de ratos fazia para manipular os ratos dos animais. Porque ele teve uma grande ideia, João. Ele falou, se eu conseguir uma flauta dessa, ou conseguir que o cara trabalhe comigo, eu vou encantar as caças, vou matar elas e vou comer, vou ter o que comer. Vamos lá nessa cidade. Eles foram até essa cidade e lá estava o flautista encantando os ratos. E os ratinhos fazendo o que ele queria. E ele falou, você me vende essa flauta? Depende, quanto você paga? Pagando bem, que mal tem. Não é verdade? Então ele falou assim, como é que funciona isso? O flautista ensinou ele a tocar e ele falou, agora eu vou usar isso aqui nas minhas caças. Então na primeira empreitada dele, ele foi para a floresta e foi caçar. E quando ele estava na empreita da sua caça, veio uma onça. E ele tocou aquela flautinha, a onça que queria devorar a caça que ele estava mirando, não atacou, ele cantou a onça, e matou a caça e levou a caça. Uau, sucesso, funciona mesmo. Na segunda vez ele foi para a floresta de novo e apareceu um tigre. E ele fez da mesma forma, tocou a flautinha, o tigre não comeu a caça que ele estava, ele matou o tigre e matou a caça. Ele, nossa, agora vamos prosperar. Uau, essa flauta funciona mesmo. E na terceira vez, ele foi de novo para a floresta. Só que dessa vez, diferente das outras vezes, ele estava mirando numa caça, ele e seus amigos caçadores. E de repente surge um leão. E esse leão foi para cima da caça dele. E ele começou a tocar a flautinha na frente do leão, o leão passou e ia atrás dele também. E de repente o leão atacou ele, atacou a caça dele e os seus amigos. Resumo da história, é uma triste história. O caçador morreu com flauta na mão. E o leão foi o grande vencedor. Só que descobriram por que o leão não ficou encantado. Porque o leão era surdo. O leão era surdo.
O leão era surdo e por isso a flauta não funcionou. Olha que interessante. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, Martinho Lutero, ele diz o seguinte, ele diz que o nosso trabalho é levar o evangelho ao ouvido das pessoas. Repita comigo, meu trabalho, como um bom evangélico, como um bom metodista. E esse metodista foi fraco, hein? Diga o meu trabalho, como um bom evangélico, como um bom metodista. Agora melhorou. É levar o evangelho ao ouvido das pessoas, para que Deus do ouvido leve ao coração. O nosso trabalho é pregar o evangelho. Em 1 João capítulo 3, se eu não me engano, João vai escrever lá, aquilo que dele vimos e daquilo que dele ouvimos, é sobre isso que nós anunciamos. O que você tem visto Deus fazer na sua vida, o que você tem ouvido domingo após domingo, semana após semana, lendo a Bíblia, ouvindo pregações, ou participando dos trabalhos da igreja, ou ouvindo podcasts, o que você tem ouvido do Senhor, você tem anunciado a quem, igreja? Porque o nosso trabalho é falar aos ouvidos, para que Deus dos ouvidos leve ao coração. O que dele temos visto, o que dele temos ouvido, nós anunciamos. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos ouvido muitas coisas, mas será que o que eu e você temos ouvido, as notícias, as vozes, tudo que tem chegado ao meu e ao seu ouvido, e que muitas vezes até desce para o nosso coração, será que é o que satisfaz o Senhor? Será que é o que de fato tem abençoado a sua vida? Será que é de fato algo que tem fortalecido você na fé? Porque às vezes a gente tem ouvido tanta coisa que mais nos deixa triste, mais nos deixa deprimido, mais nos deixa desanimado, mais nos deixa entristecido, mais nos deixa abatido, mas não é isso que o Senhor quer para aqueles que são e que se dizem mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é isso. Não é isso que Deus tem para você. E às vezes aquilo que nós ouvimos nos leva a viver coisas que Deus não planejou para nós. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes nós estamos ouvindo muitas flautas que têm tentado encantar nossas vidas. Muitas flautas nesse mundo têm tocado a nossa volta para tentar nos encantar e nos manipular. Sabe, igreja, em nome de Jesus, eu quero compartilhar 3 coisas para que eu e você possamos sair daqui essa noite sóbrios sobre aquilo que temos que ouvir, sóbrios sobre aquilo que temos que praticar, amém? A primeira delas, foi muito, aí, a primeira delas é, para a gente ser sóbrio, é que eu e você precisamos ouvir quem? Cristo. João capítulo 10, do verso 15 e do verso 16, nós vamos ver lá que Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas Ele não fala só isso, Ele fala, as minhas ovelhas me ouvem, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sabe, irmãos e irmãs, não tem problema nenhum você ouvir podcasts, não tem problema nenhum você ouvir profetas, pastores, evangelistas, mestres, ouvir apóstolos, ouvir querubins ungidos, gurus da internet, podcast, não é pecado, não é errado, mas se você está ouvindo tudo isso e não conseguir ouvir Cristo, você está com um problema. E você está com um problema bem grande. Porque você pode ouvir todo mundo, e se você não conseguir ouvir Cristo, nem ovelha dele você é. E o texto não está dizendo ouvir as escrituras, mas ouvir o bom pastor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque Cristo está vivo, igreja, Ele fala, Ele se comunica conosco. E quem é a ovelha dele, ouve a sua voz. As minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pelo amor de Deus. O povo de glória a Deus está aqui essa noite.
O povo do aleluia está aqui essa noite. Nós precisamos, irmãos e irmãs, afinar os nossos ouvidos para ouvir Cristo. Porque nós estamos sendo seduzidos por tantas coisas nesse mundo. Nós temos ouvido tantas coisas nesse mundo, mas nós estamos com uma baita dificuldade de ouvir nitidamente, claramente, Jesus Cristo. Repito, não tem problema nenhum você ouvir podcasts, mensagens, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos, querubins ungidos, bispos. Não tem problema nenhum. Mas se você ouvir isso e não conseguir ouvir a voz de Cristo, você está com um grande problema. Porque você está ouvindo as flautas e não está ouvindo o leão. Sabe, irmãos, Jesus Cristo é o leão dessa história que eu contei. Jesus Cristo pisou nessa terra e não foi encantado por esse mundo. Jesus Cristo pisou nessa terra e tocaram muitas flautas no ouvido dele. Inclusive Satanás foi um flautista na orelha dele. Mateus 4. Faz isso, não quero. Faz aquilo, cala a boca. Mais ou menos isso, né? Trazendo para a linguagem de hoje. Jesus Cristo é o leão dessa história do flautista. Ele pisou nessa terra e se fez surdo a todas as flautas desse mundo que tentaram manipulá-lo, que tentaram enrijecê-lo, que tentaram tirar ele do propósito. E ele só dizia uma coisa: eu ouço o meu Pai. Carinhosamente me ajuda a pregar essa noite. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Eu sei que você ouve muitas coisas, mas você está conseguindo ouvir Cristo? Diz para ela, você está conseguindo ouvir Cristo? Sabe, irmãos, é necessário, nós saímos daqui essa noite, entendendo que Cristo fala e nós precisamos ouvi-lo. Amém? Não tem problema você ouvir pregações, boas pregações, não tem problema você ouvir pessoas que falam sobre Jesus, mas você precisa ouvir Jesus. Durante muitos anos da minha vida de crente, eu fui crente ouvindo pregações, ouvindo pastores, preletores, palestrantes, mas eu tinha uma baita dificuldade de ouvir Jesus. E sabe, irmãos, eu não sei se você entende assim, eu entendo assim. Eu fui ensinado assim. Existe uma diferença, Davi, de escutar e ouvir. A Bíblia nunca usa, quando se trata de fazer as coisas de Deus e a palavra de Deus, a palavra escutar. Porque escutar, Silas, a gente escuta aqui e sai aqui. Mas ouvir, a gente ouve aqui e cai aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Você precisa ouvir Cristo e não escutar apenas uma mensagem. Enquanto um pregador fala, se essa palavra que o pregador está trazendo cai no seu coração, você está ouvindo Cristo. Porque o nosso coração é o solo da palavra. Amém? Está comigo aqui? Segunda coisa. O que eu e você ouvimos pode nos dar ou pode tirar a nossa fé. O que eu e você ouvimos pode tirar a nossa fé. A gente passa a ser incrédulo, a gente passa a não acreditar em mais nada. Ou o que eu e você ouvimos pode aumentar a nossa fé. Romanos capítulo de número 10, verso 17 vai dizer que a nossa fé ela é aumentada quando ouvimos a palavra de Cristo. Eu falei um pouco disso, né, sobre a importância de nós ouvirmos mensagens que falam sobre Cristo. Sabe, meu irmão, mas eu não quero me atentar a esse ponto agora. Eu quero atentar ao oposto disso, o contrário disso. Porque quando você não ouve coisas que te edificam, quando você não ouve coisas que te aumentam a fé, então não tem meio termo. Isso está tirando a sua fé, está roubando a sua fé, está minando a sua fé.
Porque aquilo que não te edifica, faz o que com você? Te entretém, te distrai, mas não te abençoa. E quantas coisas são entretenimento, distração, quantas coisas chamam a nossa atenção, roubam a nossa atenção, e aquilo que rouba a nossa atenção nos captura, e que a gente vai ouvindo, vai absorvendo, e às vezes até a nossa fé vai enfraquecendo. Meu irmão, minha irmã, por isso tome cuidado ao que você dá aos seus ouvidos, tome cuidado com o que você ouve. Cuidado, a palavra do Senhor diz que más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com fofoca, maledicência. Cuidado com diz que me diz, com mimimi. Cuidado com reclamações. Cuidado. Porque ao invés de a sua fé aumentar, a sua fé vai sendo diminuída. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Cadê o povo do aleluia? Meu irmão, minha irmã, cuidado para quem você dá os seus ouvidos. E para que você tem emprestado o seu ouvido. Porque se não aumenta a sua fé, com certeza diminui a sua fé. Se tem uma coisa que Deus não gosta é de incredulidade. Se tem uma coisa onde Deus não age, Rose, é onde existe incredulidade. A casta daquela conversa do pai, do menino endemoniado, que tem aquele versículo que diz que há castas que só sai com jejum e oração, não é a casta de demônio, mas é a casta da incredulidade. Porque Jesus começa dizendo assim: ó geração, pronto, está aí. Esdras, aonde está a incredulidade, Deus não age. Às vezes Deus não está agindo na nossa igreja porque tem pessoas aqui que não acreditam mais no agir dEle. Às vezes Deus não está fazendo na sua casa, Marcos, porque lá na sua casa tem pessoas que não acreditam mais no agir dEle. Jesus fez poucos milagres no bairro que Ele nasceu, porque lá as pessoas não acreditavam que Ele era o Filho de Deus. Ele fez poucos milagres. Você, filho da Maria, do José, que brincava de bola aqui com os meus meninos. Você, filho de Deus? Você? É nada. A Bíblia é muito clara, lá ele fez poucos milagres. Às vezes, irmãos e irmãs, nós não estamos vivendo milagres, porque nós queremos que os milagres aconteçam da nossa forma. E aí, porque não acontecem da nossa forma, nós paramos de acreditar. E aí, damos ouvidos à incredulidade. Igreja, a Bíblia é repleta de versículos que diz que a gente muda, mas Deus não. Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele fez milagres ontem, Ele faz milagres hoje. Ele fará milagres sempre. Se Ele abençoou ontem, Ele abençoa hoje. Ele abençoará sempre. Se Ele curou ontem, Ele cura hoje. E Ele curará. Só quem crê aplaude em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele não mudou, igreja. Ele não mudou. Terceiro e último. Sabe, igreja, o que eu e você ouvimos, o que eu e você praticamos, a Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, que aquilo que eu e você ouvimos, que aquilo que eu e você praticamos, ouvimos e praticamos, ouvir e praticar, porque Tiago capítulo 1, verso 22 e diante vai dizer, que se você só é ouvinte da palavra e não praticante, de nada serve.
Então é necessário que você ouça e que você pratica. E 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 16, Paulo está dizendo para Timóteo: se você praticar aquilo que você ouviu, você vai ajudar a salvar a si mesmo, e vai ajudar a salvar aqueles que também te ouvem. Ó, irmão, coisa boa, que boa notícia. Hein, Pablo? Não é uma boa notícia? Se você ouve a palavra, pratica a palavra, quando você for falar da palavra para alguém, você vai salvar você mesmo e salvar quem está te ouvindo. Olha que notícia boa. Jesus, a gente agora é participante, a gente agora é cooperador, a gente agora é ajudador de Jesus na salvação do mundo. Quem acha que esse mundo está difícil, está ruim? Levante a mão, deixa eu ver. 3 pessoas. O mundo está bom, né? Está uma maravilha. Gente, seja sincero, você acha que esse mundo está bom? Guerra, violência, morte, assassinato, tanta coisa ruim. Quem acha que esse mundo aqui não está bom, levanta a mão. E o que a gente precisa fazer para esse mundo mudar? Nós precisamos pregar o Evangelho. Porque se esse Evangelho serviu para você, Mateus, vai servir para as pessoas que estão à sua volta. Se você, ao ouvir esse Evangelho, creu nele, as pessoas que você pregar, elas vão crer também. Porque mudou você. Agora, se elas não vêem mudança em você, Mateus, elas não vão crer. Sabe, irmãos, repito aqui, durante muitos anos eu ouvia o Evangelho, mas ele não me mudava. Ele não me mudava, por quê? Porque eu não ouvia, eu escutava, entrava aqui, às vezes até entrava aqui como uma decoração, mas não entrava aqui como verdade. Às vezes a gente ouve o Evangelho e entra aqui, tá, como uma decoração, mas não entra aqui como uma verdade. E quando essa verdade transforma a gente, Zé, quando nós falarmos dessa verdade que transforma, as pessoas serão transformadas. Quantos aqui já pescaram alguma vez? Levanta a mão. Ou tentaram pelo menos, né? Porque eu já tentei pescar, nunca pesquei nada. Fiquei horas com a varinha na mão e nunca pesquei nada. Quantos aqui? Deixa eu ver, algumas pessoas, né? Mas quando você está pescando, você fica assim: peixinho, vem. Fisga aqui. Vem aqui na minha varinha, vem aqui na minha isca. Você fica assim? Hã? Já pescou assim, não? Ah, você precisa tentar então, hein? Hã? Não funciona. Não é assim que se pesca. E muitas vezes a gente acha que pregar o Evangelho é convidar o peixe para vir na igreja. Peixinho, vamos na igreja. Lá tem um pastor legal, um louvor legal. E você acha que a pessoa vai converter assim? Sabe como a pessoa converte? Quando ela vê mudança na sua vida. Quando ela vê que o que você está fazendo para ela é mais do que um convite a ir na igreja, mas é um convite para transformação. Porque, Lu, as pessoas vêm na igreja, mas elas não ficam, enquanto elas não veem transformação. As pessoas vêm na igreja, a gente convida, elas vêm, por educação, sim ou não? Quantos já convidaram pessoas para vir na igreja? Você precisa convidar mais, né? Elas vêm, mas se elas não veem transformação, elas não permanecem. Elas não permanecem. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Se você ouvir a palavra, praticar ela, um dia, gente, de coração, que eu vou abrir meu coração para vocês. Um dia eu ouvi a palavra e eu falei assim: Deus, se o que esse cara está falando é verdade, e eu nasci na igreja, se o que esse cara está falando é verdade,
eu quero que o Senhor faça o que o Senhor fez na vida dele, e o Senhor me transforme, porque eu já não aguento mais a minha vida. Eu fui sincero com Deus, e eu nasci na igreja, minha mãe está aqui, não deixa eu mentir, ela me levou desde a florzinha de Jesus lá no berçário, sementinha de Jesus, até cordeirinho de Jesus, né? Soldadinho, passei por todos, né? Mas eu não era convertido de verdade. Mas um dia que eu falei, Deus, essa mensagem entrou aqui, ó. E se isso que Ele está falando é verdade, Pai, eu quero viver isso. E eu quero ver minha vida mudada. Eu quero nascer de novo. E depois disso, dessa mudança, eu fiquei tão doido, igreja, tão doido, tão apaixonado por Jesus, que eu ia evangelizar as pessoas assim: fulano, se o Jesus que mudou minha vida não mudar a sua, eu rasgo minha Bíblia e volto para a balada. Fulano, se Jesus que mudou minha vida não mudar a sua vida, eu rasgo minha Bíblia e vou de novo usar droga. Porque o que fez na minha vida, irmão, irmã, foi transformação, não foi melhoria. Porque melhora hoje, piora amanhã. Quando vem transformação, a gente não volta a ser o que era antes. A gente até tenta, mas o Espírito Santo não deixa. A gente até tenta, mas o Espírito Santo fala: Ele é meu, ela é minha. Eu comprei com sangue. Quem está entendendo isso aqui, igreja? Por favor, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Aplauda o Senhor aí. Nós somos de Deus. Você é de Deus. Você pode dizer: eu pertenço a Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você pode dizer isso essa noite? Diga isso com fé: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ô meu irmão, essa palavra é para você, não é para quem faltou não, irmão. É para você. Você está comigo aqui? Amém? Então, meu irmão, minha irmã, para a gente finalizar aqui, como na história que eu contei, na fábula que eu contei, temos muitos flautistas. Mas cabe a mim e a você tampar os nossos ouvidos às coisas desse mundo, para somente focar os nossos ouvidos e o nosso coração aquilo que o leão tem a dizer para nós. Porque esse mundo é muito sedutor, igreja. Esse mundo nos seduz. Esse mundo tenta nos ludibriar, nos enganar, nos manipular. Mas no final ele quer nos destruir. E só quem foi desse lugar sabe o que eu estou falando. Só quem foi desse lugar sabe o que eu estou falando. Por isso que eu digo que o José Eduardo, o testemunho mais bonito não é daquele crente que era crente e foi para o mundão e voltou. Aí todo mundo fica: uau, ele voltou, uau. O testemunho mais bonito é daquele que nunca se desviou e se manteve firme, focado em Jesus Cristo. Esse é o testemunho maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Se faça de surdo para as coisas desse mundo, para que as coisas desse mundo não venham te roubar, te matar e te destruir. Quando esse mundo vier te seduzir, meu irmão, e quando eu falo sedução, não pense coisas eróticas não. Às vezes o celular tenta te seduzir. Às vezes você está no celular, o celular te seduz. É sobre isso que eu estou falando. Coloca a mãozinha no seu ouvido assim, ó. Eu quero é Jesus. Eu quero é Deus. Se faça de surdo para as coisas deste mundo, para se focar nas coisas que são de Deus, nas coisas que são do alto. E meu irmão, minha irmã, com certeza a sua vida não será a mesma. Às vezes a gente se pega, irmão, irmã, focado em tantas coisas fúteis, inúteis, se prende a pequenas coisas,
na qual Deus não satisfaz, na qual Deus não está, na qual Deus não faz. E a gente está perdendo tempo. Eu estou com 40 anos e eu vou falar uma verdade para vocês. Eu cansei de perder tempo com ladainha, picuinha, mimimi, lero-lero, blá blá blá. Eu não estou mais com idade para isso não, irmão. Sério mesmo. Eu estou focado em Jesus. Eu estou focado em Jesus. E eu preciso de gente que também esteja. Eu quero ouvir Jesus, irmão. Eu quero ouvir Jesus mais do que ouvir qualquer pessoa nessa terra. Porque a própria Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se você focar no que Deus está falando, meu irmão, você está aliado à verdade. Eu não estou aqui para agradar pessoas, eu quero agradar a Deus, porque quem agrada a Deus não erra, não falha. Mas podemos ser educados uns aos outros, agradáveis uns aos outros também. Mas esse não é o objetivo, esse não é o foco. Que o meu alvo e o seu alvo seja Jesus Cristo. E que nele você possa estar firmado. Porque Ele sabe como vencer as vozes desse mundo. Porque Ele venceu esse mundo. E Ele sabe também, Roseli, como te fazer vencedor. Te dá uma fé que vence esse mundo. Porque tem muita gente querendo fé para vencer no mundo. No mundo. Enquanto Ele quer dar uma fé para vencer o mundo. E de que adianta ganhar o mundo inteiro com a fé que você tem e perder a sua alma? Se coloque em pé, vamos orar.